Olha, seguindo a nossa cobertura sobre a libertação dos reféns em Gaza, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Burstolin. Professor, bom dia, boa tarde já, 12:09. Obrigada por estar aqui com a gente, sempre é um prazer falar com o senhor. Eu queria que a gente pontuasse justamente isso que o nosso repórter estava trazendo para a gente, a respeito dessas infrações ao acordo original. O que a gente teve ali de um lado e de outro e como é que isso pode trazer para a gente expectativas sobre as próximas fases do cessar-fogo? Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Um prazer conversar com vocês também. Isabel, a primeira violação é que o Hamas está libertando primeiro os militares. Essas 4 moças que foram libertadas são militares. Com o Hamas, há civis bastante vulneráveis. Tem uma criança com pouco mais de 2 anos, uma criança com menos de 5 anos de idade. Existem outras pessoas que poderiam ser libertadas antes dos militares. Nós não sabemos exatamente por que o Hamas fez isso. Provavelmente existe uma confusão na identidade dos reféns por parte do Hamas. Tanto é que o Hamas demorou para liberar o nome dos reféns que seriam libertados. Isso atrasou essa troca de reféns por prisioneiros em mais de 3 horas. Os militares têm mais poder na troca. Você consegue, em troca de militares, ter mais prisioneiros libertados. Então, eles são mais valorizados. Houve um episódio, inclusive, em 2011, quando Israel, para reaver um militar, o soldado Shalit, que era prisioneiro do Hamas por mais de 5 anos, Israel libertou 1.000 prisioneiros palestinos por esse soldado Shalit. E desses 1.000, inclusive, 47 foram presos novamente e estão sendo trocados agora por Israel com o Hamas nessa troca de reféns por prisioneiros. Agora, do lado de Israel, o maior problema não tem sido exatamente em Gaza, tem havido algumas violações, segundo o Hamas, mas o maior problema tem sido na Cisjordânia, onde Israel tem atacado um campo de refugiados, o de Jenin. É um campo que vinha sendo afetado pela autoridade palestina, que se contrapõe, que é um grupo oposto ao Hamas, embora os dois sejam palestinos. Houve, inclusive, uma guerra entre os dois, depois que o Hamas toma a Gaza em 2005, vence as eleições, mas a autoridade palestina não quer entregar, e aí o Hamas chega a jogar pessoas de prédios até 2007 da autoridade palestina, quando toma o poder. Então, as violações principais nesse momento são essas. Elas não significam que o cessar-fogo está sendo violado, pelo contrário, ele continua em vigor. E aí, só para finalizar, Isabel, houve também violações do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah ao longo dessas últimas semanas, lembrando que foi feito um cessar-fogo no final de novembro, que vence daqui a 2 dias com o Hezbollah. Os dois lados tiveram atritos, escaramuças, mas isso não fez com que o cessar-fogo fosse violado, interrompido e que as hostilidades começassem de forma generalizada, Isabel. Professor, eu gosto sempre de pontuar os detalhes que a gente consegue observar pelas imagens, né? Até se os meninos conseguirem recuperar para a gente, as primeiras imagens que a gente teve das reféns ainda cercadas ali por homens mascarados do Hamas, bem de mais cedo, porque eles fizeram questão de vesti-las ali com vestimentas um pouco mais próximos ali da cor de Israel, teve, enfim, toda uma imagem que eles querem passar também em relação à libertação dessas reféns, tanto é que depois a gente não teve mais acesso a imagens delas, elas já tinham passado para o outro lado, quando elas chegam no aeroporto, ou melhor dizendo, ali naquela pista de pouso que é bem próxima ali do hospital em Tel Aviv, já há outro cuidado em relação à privacidade, a não expor mais as imagens delas. Como é que o senhor observa esse jogo de imagens também, as fotografias que ficam desses momentos históricos? Olha, a propaganda é parte fundamental da guerra, desde sempre, na verdade. Então, se a gente imaginar, por exemplo, por que o Hamas, um grupo de 30.000 terroristas, atacou Israel em 7 de outubro de 2013, sabendo que Israel é o 14º maior orçamento militar do mundo, tem o 14º. O Hamas esperava uma resposta de Israel, uma resposta que fosse considerada desproporcional,
e que essa resposta fosse mobilizar a opinião pública mundial. Esse sempre foi um modus operandi do Hamas. Na década de 90, por exemplo, o Hamas explodia ônibus repletos de civis para atrasar negociações de paz que eram feitas pelo Isaac Rabin naquela época, para atrasar inclusive as negociações de paz entre Israel e a Jordânia, os acordos de Oslo. Então, isso faz parte de uma propaganda de guerra. Nós percebemos que a causa do Hamas, ela se propaga pelo mundo. O Hamas, ele vem sofrendo duras baixas dentro da faixa de Gaza, baixas militares, perdas militares, mas, ao mesmo tempo, todas as mesquitas de Israel, praticamente todas, no mundo inteiro, estão sob proteção aumentada, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, há guarnições militares para proteger as mesquitas, não, as sinagogas de Israel, digo. Então, veja, Isabel, isso faz parte de uma propaganda. Se a gente olhar para o lado de Israel, por exemplo, Israel não permitiu que a Cruz Vermelha retirasse muitos desses prisioneiros palestinos de dentro de Israel. Israel fez com que o serviço prisional retirasse essas pessoas. Elas eram proibidas de manifestar qualquer gesto de alegria durante a retirada, de comemorar, por exemplo, e só depois que elas já não estavam mais sob opinião pública, vistas pelo público, é que elas foram entregues para a Cruz Vermelha para que fossem trocadas pelos reféns, Isabel. Semiótica da guerra, né, professor? Muito obrigada por nos localizar no momento em que a gente está em relação a esse conflito, que esperar dos próximos passos. Sempre um prazer falar com o senhor, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Até uma próxima, bom sábado. Prazer conversar com vocês sempre, bom sábado.